E aí galera, o 150 está no ar hoje com Carline e Robinho. Hoje estou com um gravador de áudio para captar bem a voz do Carline, que fala um pouquinho baixo, né, Carline? Um pouquinho, assim, só com o olho, né? Com os dois é muito baixo, né? Vamos lá, eu trouxe eles aqui para quê? Para explicar um pouco do que exatamente serão as alterações do motor do Kinder nas próximas etapas, que são as beldades que vocês já viram produzidas pelo Carline, que é o comando e o kit de admissão. O kit de admissão. Vamos lá. Você tem alguma dúvida em relação a isso? Tipo, como é que constrói, como é que calcula? Muito. Libera um pouco da... Acho que tudo, né? Eu sei montar e preparar e fazer uma calibração, mas a parte de desenvolvimento de um comando... Qual você acha que é a sua maior dúvida de todo esse lance? Eu acho que cálculo de escapamento, acho que é o pior de tudo aí. Tem que chamar um especialista, cara. Tem que chamar um especialista. Eu acho que o mais complicado, acho que é isso. Bom, em primeira instância, o escape ele está atrelado a um conjunto de coisas. Né? Primeiro, o combustível que você está usando. Queira ou não, ele influencia muito. Se você faz o teste, você pega um escapamento, usa ele com gasolina e vai para o metanol. Esse exagero aí de diferença de combustível. O combustível é mais pesado, né? Então demanda mais espaço. Ele tem uma, chama estequiometria, né? Que é a capacidade dele é se juntar com o ar e formar uma nova substância, digamos assim, né? Se mistura. Quando você queima aquilo, gera um novo gás. Esse novo gás, ele tem propriedades físicas, químicas diferentes. Tem mais volume, tem mais pressão, enfim, tem tudo mais. Então, aquele escapamento que te atendia bem para a gasolina, quando você vai para o metanol, mudou. Sim. Então, é muito difícil você estabelecer, esse escape funciona bem, sim, nessa condição. Né? Eu brinco muito, porque quando você compra nos Estados Unidos, vai num site lá, Scanderian, sei lá, seja que for, né? Esse comando, ele funciona bem de 5.000, sei lá, de 3.500 a 8.000 giros, sim, na condição deles, com gasolina dele, com cabeçote dele, com tudo deles. Sim. Quando você muda algum componente dele, muda tudo, não volta mais. Então, o cálculo de escape, ele estabelece temperatura, estabelece, digamos, permanência do comando, influencia, sim, mais ou menos, né? Porque se fosse determinante o comando, você não precisaria colocar no ponto, enquadrar. Né? O pessoal fala, eu preciso enquadrar o comando? Precisa. Né? Porque, por exemplo, eu mudei escapamento e tenho que mudar o enquadramento do comando. Mas se eu mudei somente o escapamento, que tem a ver com o comando? Porque ele que sintoniza teu escape com o motor. Então você vê que, digamos assim, o perfil em si, ele não é tão determinante, mas sim o enquadramento, tanto para a admissão quanto escape. Então isso é o que mais complica. Então você até pode calcular, teoricamente, quanto seria o comprimento, mais ou menos quanto seria o diâmetro, mas você vai morrer no dinamômetro. Porque, por exemplo, no carro uma coisa, na pista você tem um fluxo de ar que passa por baixo, você não tem como simular isso no dinamômetro, isso influencia para caramba. Você tem diferentes temperaturas, diferentes pressões na boca e na saída do escapamento que muda tudo. A temperatura dentro do habitáculo motor influencia. O material que você usa no cano influencia. Né? Então, são inúmeras variáveis. A Ricardo, que faz softwares de simulação, te aproxima, sei lá, 90%, 95%. O resto é queimar gasolina. É na prática, né? Tentativa e erro. A maioria dos componentes em si, você vai testar no dinamômetro, porque tem muitas variáveis que você ainda não consegue medir. Não consegue mensurar a matemática, apesar que a gente tem computador e tudo isso, para você criar matrizes onde você coloca um monte de variáveis. Elas são dinâmicas, elas mudam. Por exemplo, o ar muda com temperatura, a velocidade dele muda com a rugosidade. Por exemplo, se você tem um trecho no cabeçote que é mais rugoso que o outro, muda tudo. Sim. Então, você considerar tudo isso no cálculo é absurdo. Isso é muita coisa, né? É muita coisa. Aquelas costuras de função, não é muita coisa. Mas você viu que no Ford Roncan especificamente, ele tem a velhinha lá, né, encostadinha no duto de escape. Isso cria um calinho lá que isso atrapalha um pouquinho. Sim. Para a gasolina não tanto, mas para o álcool dá diferença. Onde, na câmera mesmo, né? Tem um ressaltinho lá. Eu fiz um teste com um... Que inclusive você replicou isso na flange, né? É.
Exatamente. Eu, por exemplo, tinha feito um teste de tirar um pouquinho esse calo com o comando original, injeção original, tudo original. Ganhou um quilinho de torque, não ganhou potência porque a injeção original ela limita a potência, né? Mas ele ficou um quilinho mais de torque. Legal. Né? Aí você vê que realmente lá tem uma coisinha para ser feita. Tem uma perda. No álcool. Na gasolina, acho que não dá para sentir. Não vai dar diferença. É engraçado esse negócio do comando, porque eu já ouvi gente dizendo que montou o seu comando e não veio o quanto você garantia que vinha. Mas porque tem N variáveis, tem o coletor de escape, tem o coletor de admissão, tem o combustível, então tem tudo isso que influencia. Inclusive, você deu números aproximados do quanto vai atribuir para nós o FOR 3, né, que é o comando 310, e também as ITBs. Mas isso se a gente tiver um trabalho de coletor de escape legal, senão não vai ajudar. Não vai ver. Por isso eu não gosto muito de falar de potência. A pessoa insiste, quanto vem de potência? Eu falo, não sei. Aí eles ficam chateados porque eu realmente não falo. Quando o cara insiste muito, mais ou menos dá um 10, 15%, tem que ver também que condições ele montou, né? Eu retifiquei o motor. Você sabe como que é isso? Você põe mão na massa. Aí o cara ele faz um brunimento diferente no cilindro. Acabou. Né? Você vai com tudo original e já não tem potência que nem fábrica homologou, né? Então, brunimento, folgas, isso influencia muito na potência final, no desempenho do motor. Aí não sei como o cara monta, então fica muito difícil você estabelecer potência. Em que faixa de rotação? Não sei. Não estou lá montando, não sou eu que vou fazendo. Então fica difícil você prometer alguma coisa, né? Mas nenhum fabricante divulga, acho que, potência de venda de comando, né? Acho que geralmente por causa disso aí. Os americanos, eles ficam dando uma estimativa de faixa de rotação, mas na condição que eles prometem. Né? E isso tem um monte de fatores. Né? Você montou esse 310 aí, né? Montei num Ford Ka. Que inclusive tá bem famosinho, né? Nas redes aí, a galera tá curtindo. Porque o carro ficou muito bom de andar. Como diz o Murta, ficou uma belinha nervosa, né? Você viu que tinha prometido, entre aspas, mais ou menos 8.000 giros, e você já você ficou de olho assim, né? Isso que o dele tá sem as ITBs, né? Tá sem o corpo de borboleta. Deu de roda? Não, ou giro? 8.000 8.000 RPM. E ele vai... Cravado, vai mais. Tem fôlego pra ir mais. Fôlego pra ir mais. Só que ali eu descobri que eu tenho uma limitância de escape muito grande. Porque teve de pegada, principalmente na pegada, tem faz uma leve lombada assim no gráfico do dinamômetro que não consigo tirar por nada. Aí você vê que é defeito mecânico. Esse você não vai tirar mesmo. Essa não sai. Isso é perfil de comando ou do motor? Não, isso é característica do motor. Motor, né? O motor a combustão interna tem 2 pontos. Você tem o RL que influencia nisso, né? Porque o RL ele influencia na velocidade máxima do pistão, e você tem a característica do Forge Roncan, que ele tem 86 de diâmetro, não é? 86 de pistão com 40 de válvula. Lá tá com 86, é isso. É menor, original, só que agora tá com 86, se eu não me engano. 85, 86, que a gente comprou a última medida que dava para colocar. Bom, põe 85, de 85 para 86 não muda muita coisa. Essa diferença entre, digamos, a válvula de admissão para 1.6, uma válvula de 40, é bastante coisa. Né? Você tem pouco curso, você tem um RL 0.27, né? Vai gerar um buraco. Né? Com a CTBI, se tudo der certo, naquela faixa que ele cai, ele vai gargarejar. Ele vai botar para fora, né? Ele vai fazer aquela cortina, aquela névoa, aí engole de novo. Né? Porque isso é uma característica própria do RL, do diâmetro de válvula. Você tem uma queda não uma queda, senão a frequência da onda, né? Ela vem, né? Geralmente quando ela é positiva seria quando ela chega com pressão na válvula e ela entra no cilindro, beleza. Em uma determinada faixa, como teu comprimento de coletor, ele é fixo, mas tua rotação mudou, então você, é como aquele som que a gente estava falando, né? Você tem a trompete que você fala, né? Aquela de varão, né? Que você alonga e encurta, né? Então, quando você alonga, ela fica grave. Quando você encurta, ela fica aguda. O motor começa a acelerar, ele vai ficando agudo, né? Então, chega uma hora que aquela frequência de rotação, ela não é a ideal para o comprimento de duto. Aí ele gargareja, ele volta para fora. Quando você volta de novo na sintonia, ele engole. Então vai criando na curva de torque essas descidas e subidas. Isso é característico.
Se você monta com 0,24 de RL, você na pista tem que andar com limpa para-brisa. Joga tudo para fora. Para quem não sabe, RL é o valor do cálculo que define se o motor é quadrado, subquadrado ou superquadrado, né? Ou não? Tô falando porcaria. Não. Não? O RL é o ângulo que a biela trabalha. Ah, tá, entendi. O RL é uma relação. Ele estabelece o comprimento de biela entre centros, ou seja, o centro do pino ao centro do munhão lá, né? Esse comprimento, e o raio do virabrequim. Ah, entendi. Que dá o curso, 2 vezes o raio dá o curso. Então existe uma relação, porque quando para um determinado, digamos, cotovelo, você tem um comprimento de biela, ele vai inclinar X. Se eu encurto a biela para deslocar essa mesma distância, vou inclinar mais. Só que essa inclinação, ela puxa o pistão de uma forma diferente. Uma biela longa, ela puxa devagar. Uma biela curta, ela puxa rápido. Né? Então, o motor fica mais histérico. Entendi. Né? Então, o RL muda alguma coisa assim. Muda a forma como o motor acelera, muda o consumo, muda onde vai aparecer o máximo torque, onde vai aparecer a máxima potência. É muito importante. E fica muito mais evidente em um 8 válvulas. Em um 16 válvulas já não influencia tanto. Influencia, mas não é tão... De fato, você pega um 16 válvulas para um RL ruim, ele fica bom. 8 válvulas já não gosta, ele já arreia, né? Já fica aquele motor forçado que a gente fala, né? Ele não gira com com vontade. O nosso produtor buscou o diâmetro do pistão ali, meu. 82,07. É original, 85,48 original. 82 para uma válvula de 40, poxa. 83,5 a gente pegou. Lembrei porque a gente usou anel de 2.0, de AP 2.0. A gente comprou pistão IAPEL, e aí a APEL confecciona a canaleta para AP 2.0, para facilitar a compra de anel, né? Nossa, imagina se a IAPEL manda um jogo de pistão desse pra gente. Você gostou da ideia, né? Pô, show de bola. Mas o pistão do Flex é bom pra caramba, eu gostei. Tem aquele lado, tem aquela como que se fala? Grafite, né? Isso, tem grafite na saia. Saia. Isso. E depois tem o defletor, né? Que está muito bem pensado. Isso. A Ford aqui no Brasil, ela gastou muito dinheiro nesse desenvolvimento. Foi uma empresa que fez todo esse, pelo que eu sei, né? Fez todo o desenvolvimento da câmara de combustão, do pistão. Muito bem feito. O que eu vi assim de motores nacionais, eu como um leigo que sou, hoje a minha concepção de pistão, de pôr um no flex ou manter o da gasolina, seria só taxa, mas obviamente não é só a taxa que influencia, né? Tem escoamento de gás, tudo contribui bem mais. Melhoraria muito eu colocar um jogo de pistão flex no meu carro? Ou só testando para ver? Melhor. Por quê? Melhora porque a gente tem mais compactação de mistura, né? Então a mistura ela queima com mais propriedade, com mais força, mais eficiência. Entendi. Então, só que eu também não posso pôr toda a taxa do mundo, porque aí a gente tem um ponto de aquecimento muito grande, ou até dá pré-detonação, né? Entendi. Ou dá detonação no combustível, igual o diesel, né? Que diesel comprime até ele detonar sozinho. Então você pode pôr compressão. Pode. 16, 17. Aí não, você sim. Não põe álcool, põe diesel, pô. Aí põe diesel. Aí põe diesel. Vamos mandando diesel, fechou. Assim. Galera, o vídeo é isso, obrigado. Não dá pra abusar muito, né? Lógico que cada motor aceita uma coisa diferente, mas não dá pra abusar muito, porque aí depois você também, quanto mais taxa, menos curva de ignição você usa. Então passa a ser ineficiente, né? Depende. Não. Depende. Relativo. A italianada fala, olha, até 3 em 1, teu rendimento térmico, você tem digamos, um percentual pequeno de ganho, né? De 10 para 13, o percentual de ganho é 0,01%, 2%, ou seja, termicamente não compensa você aumentar muito a taxa. Lógico, por exemplo, aqui no Brasil a gente está 600, 700 metros acima do nível do mar, então pode taxar. Sim. Você vai lá em Brasília é 800, 900, será? Quanto que é? Eu acho que é. Não faço a mínima ideia, eu não pesquisei isso. É bem mais, né? Se você vai para a Bolívia, que é 3.000 metros de altura, se você não enfiar taxa, negócio, não sai do lugar, morto totalmente. Sim. Né? Porque depende muito da densidade do ar, ele muda com a altura, né? Sim. Então aí para você compensar, você precisa de mais taxa. Por isso que o turbo resolve tudo. Eu não gosto de turbo. Não gosto de turbo, não. Você é contra turbo? Não gosto de turbo.
Não, tem que reconhecer, tem que tirar o chapéu, uma solução. Funciona muito bem, Não, né? não tem é igual. uma solução Porque barata aí perto do que é o aspirado. Você sai da taxa estática e tem a taxa dinâmica, que é onde vem a mágica, né? Não vai dar tempo, porque vai vir o motor elétrico, mas Sim. o turbo já deveria estar que nem os motores diesel. Sim. É padrão, entendeu? Agora que já está vindo quase tudo turbo, mas deveria ser padrão. Mas demorou a vir tudo turbo também, né? Demorou no Brasil para aceitar o turbo. lá Aqui fora- a Europa, A Europa é diesel turbo, né? Tudo lá é diesel turbo. a maioria. Mas o gasolina, aqui estão com aquele papo de, como se fala? Downsizing, né? Ou seja, eles Downsizing, estão, né? Downsizing. Isso, estão diminuindo o tamanho para você ter a mesma potência, bota um turbinho lá e resolve. Uhum. Que meu inglês é aquelas coisas. Entre o português e o inglês, cara, vai Você embora. veio de longe. Pra aprender o português e ainda o inglês é meio É complicado. que ainda não né? aprendi, cara. Quantos anos você tá aqui, Carlinhos? E já uns 19. 19 anos. Vamos para os 20. Trabalhou na Volvo, né? Não dá pra... trabalhei em tantos lugares, cara. Já vendi sorvete também. Isso aí. Faz Experiência, parte, né? né? Faz Experiência. tempo, faz parte do crescimento. Tá, vamos lá. As ITBs, de forma técnica, como que elas contribuem para a admissão do carro? Por que ITB? Por que não um corpo só? O motor, ele aguenta tudo isso de ar? Tipo, como é que funciona isso tudo, esse lance das ITBs? Vou te perguntar. Quando você montou aquele casinho com aquele comando, qual foi a tua primeira impressão, digamos, saindo do original para esse daí? Você ganhou força, perdeu, teve uma faixa que ficou bom? Como que ficou a dirigibilidade? Ganhou força. De baixa é ruim, por ter uma Não borboleta fala só, assim, né? cara. De baixa ele é... O Carlinhos vai ficar chateado. De baixa... Não, ruim, não comparando ao original, né? Ele é melhor do que o original Não, de baixa, lógico, mas eu não, digo sim, assim, sim. Ele tem uma resposta mais lenta de baixa para subir o RPM, porém quando ele atinge 2.800, 3.000 RPM, ele muda completamente. Parece que abre um VTEC ali, igual do Honda. Vira o capeta. Vira o capeta, é isso aí. Que aí acho que é quando ele começa a engolir tudo, ou na baixa, talvez a gente tenha mistura de gases entre a admissão, né? Que é onde as ITBs faz a diferença. Você já respondeu, Antônio. Esse problema de overlap entre cilindros, né? Porque se fosse um problema somente de escape e admissão, como o pessoal fala, já original de fábrica já seria ruim, né? Sim. Você sempre tem overlap, né? Se você tira overlap, você mata torque, por definição, né? Sim. Agora, quando você aumenta a permanência do comando, ou seja, quanto a válvula fica aberta, você tem uma superposição entre cilindros, que isso faz com que tenha uma queda na pressão do coletor de admissão, né? E aí começam os problemas, né? E essa queda de pressão, como a velocidade do ar, ela funciona por diferença de pressão, então eu tenho que ter uma pressão aqui, uma depressão aqui para gerar um movimento, né? Então se eu, digamos, diminuo a depressão aqui, que fico mais perto da pressão aqui, a velocidade é menor, então enche pouco. Sim. Aí o motor fica xoxo. Com a CTVI você resolve um pouquinho isso. Sim. Porque Não fica vai- independente, ele não mistura o... Vai ficar um cilindro. pouquinho mais assim. Só que na faixa onde ele pega também. Aí pega com vontade, pega mas com mais vontade. é isso. Esse seria. É meio que sacrificar um para ter o outro, né? Não dá para ter os dois. E outro, e Melhor detalhe, lá ainda usa coletor de plástico e borboleta original. Então, O fato de eu É ter pequeno, as ITBs, então, pequeno. o lance do 0 ali aos 300 RPM vai dar uma diferença já vai legal. ser melhor. Exatamente. E marcha lenta, né? Porque É, ali eu apanhei pra deixar a marcha lenta Nossa, estável. É com eu não uma sei como bancada você só, né? conseguiu deixar. Consegui, fica estável, bonitinha, mas assim, é horas. É. Horas de calibração. Mas você é muito rápido, cara. Porque eu achei que eram dias. Não. Horas. Vai um dia. Vai um dia. Não é fácil. Não, nem um pouco. Aquele comando, quando eu pensei. Imagina, eu fiz ele no ano. Mas eu usei uma técnica sua. Eu fiz uma bombinha de vácuo entre a injeção e a admissão para dar uma estabilizada Melhorou? no mapa. Então não estou Melhora. mentindo. Não, melhora. Então tá. Melhora. Eu usei um filtro de combustível menorzinho, aí deu certo. Senão fazia algum reservatório maior. Isso tem que fazer. Tem que ir calculando e vendo. É- É que hoje a Fueltec ela já tem um suavizador de mapa, então ajuda também. Mas mesmo eu suavizando o máximo que dava, ainda não era o suficiente. Mas isso é eletrônico, né? Sim. E não sei se é uma boa ideia. Sim, é eletrônico, mas não ajuda muito.
Aí eu falei, eu vou começar com um filtro, eu coloquei um filtro e ficou legal. Porque é um problema mecânico, na verdade, você tem que resolver de forma mecânica. Não tem jeito, tem coisa que não adianta. Sim. Beijar virtualmente é meio complicado, cara. Se não sente, eu gosto. Sim. Mas eu quero não escovou o dente, mas beleza. Mas, por exemplo, você pode simular, mas não resolve. Aí quando você vai resolver tecnicamente, digamos, materialmente aquilo, dá uma boa estabilizada. Sim. Eu entrei em contato com o pessoal da Frutet, para ver se eles passam algumas coisas, porque, por exemplo, eles ensinam a enfurar, né, uma para cada borboleta. Errado. Porque aí a gente... eu também não uso. Porque você acaba com essa brincadeira de isolar os cilindros. Vai misturar. Eu também tive essa mesma impressão. Funciona. Você conhece o Keller aqui por aqui perto? Sim. A gente fez essa experiência. No valor não muda muita coisa, né? Digamos, o valor de vácuo fica mais ou menos, mas você deixa a marcha lenta lisa. Legal. Fica lisinho, né? Outro problema que talvez, não problema mais, digamos, as ITBI elas são curtas. Sim. Então, Só lembrando, elas são de 40mm, certo? 40mm. Então talvez você não vai ter aquela pegada de baixa, porque, digamos, a gente sintoniza tudo para 7.000, 7.500 giros. Então ele vai suavizar essa marcha lenta, vai deixar um pouquinho melhor, mas não vai ser aquela coisa. Até porque o câmbio do carro é muito curto, então a ideia é sempre manter giro alto para ter a pegada do que o comando tem para explode o oferecer, giro né? rápido, né? Exatamente. Porque é o que o Robinho falou, com esse comando você dá pé, parece que é muito elástico, né? Você tá em 4.000, do nada você já tá em 8. A então, gente conseguiu uma curva de torque máximo a 3.200 a 8.000. Sério? Fez uma mesa. Uma mesa. Uma mesa. É nenhuma mesa. Eu vi a curva. Você viu a curva, né? O que você achou da curva do dinamômetro que o Robinho achei desenvolveu? maravilhoso. Parabéns ao cara que fez o comando. Poxa vida. É bom. Olha, dá uma trabalheira. Que na época, isso já foi em 2011 que fiz esse comando. Sabe o Sérgio da Sérgio Performance? Sérgio Performance. É aqui do lado. Ele me pediu para desenvolver esse comando para a marca, que eles estavam usando aquele lá acho que é da Sankams, né? Tá. E eles queriam conseguir um pouquinho mais de potência, enfim. Então eu falei, fui lá e na época que eu achava que era isso, né? Hoje eu faria diferente, já fiz diferente, você tem a versão nova, né? Sim, do For 3. Aí você vai ver, né? Se você apanhou com esse aí, você vai... É melhor ou pior? Pior. Um pouquinho pior. Pera, o comando que tá no carro vermelho é diferente do meu? O teu é mais forte. O meu é mais forte. Aí, Davi! Mas já era, hein, mano? É bem mais forte. Que funciona é outra coisa. Sim. Mas é bem mais forte. Tecnicamente é bem mais forte. Bom, Mudou levante? O que mudou? Mudou tudo. Mudou levante. É outra peça. É outra peça. É tudo muita coisa. Então, André, pega lá pra gente. Mudou levante, mudou a permanência no nariz. Tá. A permanência, digamos, a 0,10 de folga é a mesma. O outro que eu montei lá, a gente comprou recente também. Mas ele tinha o quê? 14 de levante? Ou menos? Não, já na válvula. Na válvula já multiplicando. Não, na válvula dá bem menos. Dá menos? Dá 12. 12. Esse novo já é 14, né? Não, mesma coisa. O levante Só que traz aí pra nós. No levante ele vai dar uns 12,5. Porque o problema desse sistema de balancim, de chapa estampada, apesar de que ele é bem forte, tem algumas limitações. O balancim ele não pode, digamos, para performance, não deveria multiplicar mais de 1.5, 1.4, né? Para você trabalhar aqui, porque o balancim ele multiplica três coisas, 3 parâmetros. Você tem é uma peça cinemática. Ele gera movimento, com movimento você gera velocidade e com velocidade você gera aceleração. São essas 3 variáveis. Então, quando você bota um multiplicador aqui, você multiplica deslocamento, você multiplica velocidade e também multiplica aceleração. Quando você multiplicou a aceleração, complicou. Você tem que pôr uma linha de suspensão dessa que tem no câmbio, entendeu? Para parar tudo. Então, aí entra num problema. Se eu uso um balancim muito grande, minha multiplicação também é muito grande. E o problema sempre está depois do balancim, porque é lá que eu multipliquei. Então, se eu multipliquei, vamos por 1.75, ou seja, 75%,
para uma aceleração X, vamos pôr 3.000 metros por segundo, é muita coisa, né? Você pega a valvulinha do Forge Conca, apesar de ser leve, mas é uma G40, enfim, ela é compridinha, não é tão leve assim, mas é muito bonzinha. Para pôr uma mola aí que te segure esse trequinho a 8.000 e pouco, a molinha tem que ser forte. Sim. E aí o que acontece? O balancinho já arreia, ele não gosta. Então, onde tem o pininho lá, que tem o rolamento, ele começa a trincar e ele abre. Ele abre. Geme, esses mais fraquinhos, cansa muito rápido, né? Esse daqui já não dá problema, né? Marca esse piloto já faz 2011, 2019. Não quebrou até agora, não quebra mais. Não quebra nunca mais, né? Então é um balancinho. E o ângulo dele eu vejo que muda muito. Você pega o original, ele dá um ângulo assim. Sim. Com esse comando ele fica enterrado. Sério? Ele enterra o balanceiro, ele fica assim, ó. Porque o ideal seria fazer ele com um círculo básico menor. Tá. Por exemplo, dividir esse levante para você trabalhar sempre na angulação de fábrica. Sim. Porque quando ele torce muito também, linearmente, né? Ou desequilibrar, né? Ele pode desequilibrar também. É um triangulinho, né? Você Sim. tem um triangulinho aqui, né? Sim. Então, teu fator de multiplicação, quanto mais angulado tá, menos multiplica. Você perde levante final, né? Tá. Então, tem um ângulo certo, né? Pra ele atuar. Para ele atuar. Então, esse é um dos problemas, né? De você sempre multiplicando esses três parâmetros, não é uma boa ideia usar um balancinho muito grande. Então, 1.4, 1.5. Você sabe aqueles turismo carretera lá da Argentina? Eu ouvi falar, sim. Já ouvi falar. Aqueles 6 cilindros do Sim, Opala, sim, né? isso. Que é bem triste. Aquilo. Bem triste. Triste é bom. Eles pegaram o balancinho original, não usam um 65, um 60, eles usam um 45, um 50, né? Porque aí você, por exemplo, aqui você pode pôr muita mais aceleração no perfil, que lá não multiplica muito, então você engrossa aqui, e o que importa é aqui, não na válvula. Sim. Porque se você acelera muito lá na válvula, tem que pôr mola para parar tudo aqui. Sim. Então, se você acelera aqui, não tem esse problema de acrescentar muita mola lá. Então, a sacada é essa, né? Não, mano. Eu também onde a câmera não pega. Eu já olhei pra câmera pra ver se ia ter mais um vídeo. Eu falei pra não sentar nesse Ainda banco. bem que você não sentou nesse banco, Carlinhos. Já senti. Você ia ter um acidente meio feio. A idade não vem à toa. Não pode martelar, o resto. Esse alumínio acho que Galera. é bem duro, acho que não vai amassar. Isso aqui são as ITBs, as famosas turtle body, que a galera fala errado, né? Os corpos de tartaruga, que não é assim que fala. Por que tem duas flautas, Carlinhos? Boa pergunta. Por que tem duas flautas? Bom, É melhor ele responder que É, ele né? fabricou o negócio. Não, foi uma pergunta retórica pra Eu você. sei, mas é melhor ele responder. não sei se você já teve a experiência de montar alguma coisa parecida a essa daqui. Já e de montar mais longe eu tenho problema. Dá de problema. baixa, lenta e baixa. Não funciona. Não funciona. Acho que o combustível volta a estado líquido lá de novo. Longe assim. Não tem como, mas o problema é que ele dá, quando você deixa ele bem afinado, ele dá aquela queda, não Isso. Como é que é a queda, Carlinhos? É Muito bom a sonoplastia, gostei. É muito sexy. Puxa vida. Parece aquele cara que não chega nunca mais, bicho. Não dá corda que não vai dar certo, cara. Olha, é uma coisa que eu fiquei pensando, porque o pessoal falava, olha, quando eu monto as TVIs, muito bonitinhas, tudo mais, para andar na rua é a coisa mais ruim que já coloquei no meu carro. Mentira. Não é possível. Não é possível, você está fazendo tudo errado. E de primeira, já que me matava, era que o cara, quando montava, deixava o motor embaralhando. Eu falei, esses caras, para que põem 4 borboletas deixar o motor embaralhando? Agora entenda, se você não deixar ele embaralhando, ele não... Ele falta. Na injeção rápida. Exatamente, esse é o problema. E o bico injetor tem que fazer tudo. Baixa, alta, aceleração rápida, afogador, tudo, né? E tudo é muita coisa, não? Por isso. É muitas tabelas pra gente programar. Não dá certo. Então, o bico injetor não consegue, digamos,
fazer isso de forma eficiente, né? Ele faz um bem bolado. Por isso que porque fica contraditório. Se você montadora, você gastou não sei quantos milhões lá testando, né? Você sabe que afastando a porcaria do bico vem mais potência. Por que você deixa perto da válvula? Por emissões. Uma ova por emissões. Não tem nada a ver emissões. Ajuda, mas não é determinante. Não Aliás, se eu estiver errado, você me corrige. Se você afasta o bico, não fica melhor emissões? Eu acredito que sim. Fica. Acredito que Só sim. que você não anda. Sim. Então, esse é o problema. Aí, o que dá para fazer? Eu vou ganhar potência e aqui vou melhorar a dirigibilidade. Abaixo, isso. Então, o pessoal da Fulltech falou, pelo menos, que eles falaram que não dá para, digamos, separar bancada A e bancada B, somente aqui trabalhar com aceleração rápida. Não sei se é verdade. Não dá. Acho que não dá. Não dá. Não dá. Mas dá para criar duas tabelas. Exatamente. Então, eu fiz essa proposta e expliquei por quê. Até também falei para eles que era bom tentar pensar um pouquinho mais na espiral, que a gente sofre pra caramba, porque aquele mapezinho que eles colocam lá, ele é muito, né? Não dá opção, né, para você acertar bonitinho. Então, se eles pudessem separar, inclusive, fica melhor para tudo. Porque no turbo você também pode trabalhar com aceleração rápida, você afasta o bico, põe aquele bicão desse tamanho, põe lá longe, não tem problema nenhum. Aqui você trabalha, né? Quando entra a pressão, você tem um bico bom lá e que consegue alimentar suplementar tudo. Né? Exatamente. Então, o problema é justamente esse. É você conseguir deixar uma aceleração rápida, adequada, para não engordar muito o motor e você ter dirigibilidade boa. Ou seja, você acelerar, o motor responde, sem excesso. Então, a primeira bancada você vai usar um bico pequeno, tudo pequenininho, ele já... Você tinha até comentado que seria o bico de Kombi, né? Era uma boa opção para usar. Que aquele... Ele é bem pequenininho, né? É bem pequenininho e ele também... aquele bico mijão, sabe? Ele Sim. Não faz aquele leque. Não é o spray, ele manda Exatamente. reto. E aqui você põe aquele bicão mesmo... Com o leque aberto. Né? Para você homogeneizar bem e trazer potência. Então, justamente por isso, porque eu fiquei chateado assim, falei, poxa, tamanho investimento, tamanho projeto, aí o cara não consegue usar na rua, tem coisa errada, né? Então, e foi o Keller que ele me falou, eu não vou instalar mais um equipamento teu se você não colocar dupla flauta. Você está de sacanagem comigo, falei para ele. Não, ele me explicou, falei, não consigo acertar isso daí. Vamos fazer dupla flauta, aí fizemos um teste, e daí para frente... Tô levando tudo para... E o pessoal, tem gente que até fez vídeo falando, olha, peça nacional, né? Aí começa, né, a reclamar, né? Não, porque não dá para colocar bico de diferente tamanho. Eu falei, você não entendeu o conceito. Então deixa eu te explicar o conceito. Aqui é para baixa, aqui é até 50% de borboleta. Até 50%, pode ser até menos. Porque do 0 até 50% de borboleta é onde você tem a maior movimentação de ar. Você está de 0 e passa praticamente a 100%. Por mais que a borboleta esteja a 50%, se você medir a velocidade de ar, já está quase no máximo. Sim. Você só aumenta o volume. Volume, mas a velocidade é a mesma. Então, até lá que você vai ajustar com isso. Daí para frente, você pode acelerar tudo, que não tem variação de velocidade. Então, você pode afastar o bico, que a aceleração rápida tanto faz. Sim. Entendeu? Esse é o conceito. Por isso que a Fórmula 1 usava aqui fora, né? Eles usavam bem aqui, bem na boca? Aqui, ó, assim, ó. Longe assim, Sério? ó. Para homogeneizar, pô. Para homogeneizar. Para dar tempo de homogeneizar. Porque às vezes tem uma velocidade de ar tão rápido que não dá tempo. A montadora, eu gosto porque eles não que eles inventam, por exemplo, o comando variável, né? Sim. O comando variável, potência é uma ova. Eu expliquei isso no vídeo com vocês, né? Eles precisavam deixar marcha lenta e emissões, então eles colocavam um comando, digamos, um overlap praticamente zero, você tem a marcha lenta lisa, perfeita, consome nada, aí para vir potência ele põe no ponto certo, põe overlap, só que se você põe isso na marcha lenta, não fica vai. quadrado, Fica uma metralhadora, não vai. Eu já fiz esse teste instalando em programável. Sério? Que aí eu ligo o variável, né? E aí eu joguei na... Você viu que a lenta fica quadrada. Aí você joga todo para um lado. Que carro que era? Era uma BM. A gente ligou o Vanos. Vanos, né? E aí quando fazia isso, o carro ficava quadrado. Parecia que tinha um comando gigante. Que da hora. É um comando grande, né? É um comando grande. Exatamente. Não tem conversa. Comando e aí você virava, o carro amansava na hora. jeito. Na hora. doideira. Na hora. Parecia mágica. Legal. Porque quando você projeta comando,
põe um perfil lá, esse perfil vai mais ou menos trazer tal potência, né? Esse perfil aqui. Depois você acomoda ele do teu jeito. E o jeito de você ter um motor potente e, digamos, de cidade é isso, né? Você variar o ponto, que a japonesada foi super esperta, fizeram aquele VTEC lá, então tem um perfil só, que um negocinho pequenininho assim. Isso. Aí ele abre 4 milímetros. Ela muda o levante. 4 milímetros. A Honda trabalha duas coisas, variação e levante. O outro abre quase 12. Né? É que a variação é no IVTEC, não só no VTEC, né? Que é uma tecnologia nova. As antigas era só o levante. Só então. levante, Entendi. Mas segundo o perfil, que é um perfil eu medi ele 300 graus, tem 7 ponto... É o dobro de levante do menorzinho. É um perfil como esse. Igualzinho. Esse que você tem aí. De 14 milímetros. Perfil assim, de dar um de pé mesmo. Quando ele entra, se ele entra acima de 4.000 e pouco, né? Aí vem potência. Né? Só que se você liga ele direto, você não consegue andar de baixo. Deixa eu te perguntar, e que, digamos, o comando, quando você instalou, como ele se enquadrou ele? Foi para trás, para frente? Eu enquadrei próximo do original. Eu coloquei, normalmente eu coloco ele um pouquinho antes do original e fui fazer um teste. Aí eu vi que a curva rodou bem e tal. E aí quando eu for colocar ITB é onde eu vou brincar com o enquadramento. Você ainda não... Não, eu não mexi forte nisso ainda. Entendi. Porque eu preciso criar alguma coisa na frente dele para eu variar ele de uma forma melhor. Para não ter que mexer na corrente tudo de novo, para ficar soltando a corrente dele. Entendi. Só fazer um postiço. Pegar aquela chapinha no torno, né? Tira o miolo, faz um miolo de alumínio, ou pode ser até de eu aço. solto o miolo, dou para giro ela e... com 3 parafusos, né? Tá. Como se fosse uma colher regular. Isso. Aí você solta os 3 parafusos. É isso que eu pensei. Eu pensei mais ou menos assim. Não tem muita conversa. Isso eu ia até te perguntar. Porque ele vai comprar essas ITBs e a gente vai montar para ver. Então, esse casinho que saiu ainda não está enquadrado o comando. Não. Pode vir mais potência. Então dá para tirar mais daí. Dá. Porque a gente fez isso, liberou para ele andar com o carro, brincar um pouco, e aí ele vai voltar por a ITB e fazer o 4 em 1, porque é um 4 em 1 de prateleira, que compra na loja. Você tem as medidas do coletor ideal para esse cabeçote, né? Para esses trabalhos de comando e de ITB que a gente vai fazer? Geralmente, escapamento ele tem um comportamento parecido de motor para motor. Do diâmetro do duto, mais 1 milímetro. Essa é uma receita assim, um padrãozinho. Do original, né? 1 milímetro maior que o original. Da experiência, né? Sempre que fizemos isso, vem um resultado bom. Né? Do diâmetro que você mede no cabeçote, mais 1 milímetro. E por tabela, os italianos eles graficam tudo, eles não gostam muito de gerar matemática. Então eles testam, calculam tudo, aí depois eles criam um gráfico, né? Você entra com rotação e aí mais ou menos te dá, né? Um comprimento entre 600 e 700 milímetros de comprimento, né? Tá meio chutado, mas já resolve. Porque esse é um motor que vai ter o pico de potência, quanto vem aquele lá? 7 alguma coisa, 118, né? Não foi? Deixa eu olhar, que eu lembro. 7.000 e alguma coisa, não foi? Eu acho que é por aí. O pico é. É o pico de potência. O pico acho que é isso aí. O que importa é o pico de potência. Eu acho que é isso aí, sim. É muita coisa, hein? Eu vou procurar... Ficou atrasadinho o comando, então. Tá meio atrasado. Um pouquinho atrasadinho eu deixei. Pouquinho. Tá bom. Na questão da calibração, Robinho, o que você espera de maior diferença do Cado Davi pro Kinder com as ITBs? Qual que você acha que vai ser o ponto positivo e o ponto negativo? Tem uma pergunta depois. Pode fazer. Isso é uma dúvida que quando eu tinha o Clio, o pessoal falava, se o seu enquadramento de comando está original, se mexer no enquadramento vem mais potência. Por que vem mais potência? O perfil de comando ele vai criar uma determinada frequência de onda, né? Digamos assim, quando a gente vai na matemática, então eu vou pegar a rotação, vamos por 600 RPM. Vamos dividir isso por 60, vai dar RPS, rotações por segundo, que é Hertz, né? Esses Hertz vai te dar um comprimento de onda, né? Então o comando ele vai selecionar esse comprimento de onda e ele vai repetir isso. Então quando você muda, né, a posição do comando, você vai abrir a válvula em que momento? Quando essa onda de pressão está entrando no cilindro, na metade dela ou no final dela.
Então, é por isso que se criou o coletor, digamos, de comprimento variável, para você, digamos, aproveitar, sem mexer no comando, a diferentes comprimentos de onda, né? Quando você enquadra comando, fala, vou enquadrar comando para potência. Então, a minha potência está lá em 6.000 giros. Então, você enquadra para que a tua massa de ar naquela onda, né? Ele seja positiva naquela rotação, naquele momento. Então, o comando que faz é isso. Por exemplo, em uma P, quando comecei com a Carlini, em 2009, né? Aí vem um cara, tipo assim, um preparador, né? Porque vem a ele, que ele também concorrente meu e fabrica kit de admissão e comando. Então ele fala, olha, Robson, eu tenho um kit melhor que o do Carlini, testa para mim, né? Eu te dou ele, né? Se funcionar bem, você fica com ele e você devolve do Carlini, tá bom. Você fala, Carlini, tem um cara, pode testar, né? Aí só que eu vou querer olhar, quero ver se realmente, né? Até para aprender, porque pode ser que ele realmente tenha razão em alguma coisa que eu não vi, e se der certo, der certo. Sim. Bom, o coletor dele era bem mais curto que o meu, e o comando era diferente. Então, colocou o coletor e colocou o comando, perdeu 40 cavalos. Né? Nossa, bastante. Bastante coisa. Quadrou tudo, não deu certo. Beleza. Aí, tirou o comando, botou o comando que tinha, que era o meu, um 320, com 14 milímetros. Apareceu 20 cavalinhos. Né? Aí, ele enquadrou do jeito que estava com o meu kit, mas ainda não aparecia a potência. Quando ele adiantou o comando, o coletor mais curto, apareceu a potência. Quando ele tirou o kit curto, colocou o meu que é mais longo, ele teve que atrasar. Para o mesmo motor. Você vê como isso, né, muda muito. Então, fábrica ela faz uma média de consumo, dirigibilidade, né? Mas você pode buscar, sim, enquadrar o comando bem mais potência. Né? Só que você perde outras coisas. Tem que ver o que você quer e testar para ver se vai favorecer ou não. Então dinamômetro é horas, né? O lance que eu te perguntei, o que você acha que vai ser o pró, o que você acha que vai ser o contra da calibração com as ITBs agora? Eu acho que contra não vai existir, eu acho que vem pró só. Eu acho que vai melhorar a marcha lenta demais e o andar de baixa. Porque igual o carro da Davi, para andar ali em 1.400, 1.500 RPM é impossível. Você acha que eu vou conseguir fazer isso? Sim. Eventualmente numa subida, engatar primeiro, eu vou conseguir sair com giro ok, ao invés de ter que subir lá para queimar a embreagem. O dele já chega bem próximo disso. Legal. Então acho que vai ficar legal. Depois a gente leva o Carlinho para andar para ele ver como lógico. ficou. Abaixa. Abaixa. Você dirigindo. lógico. Para testar o seu produto. Não vai ser abaixa as calças, vai ser abaixa, Abaixa do carro, isso. Abaixa do carro. abaixa as calças. Abaixa e testa. Abaixa e testa. Ai, meu Deus do céu. Não, acho que isso vai melhorar demais. E talvez apareça alguma coisa lá em cima também, né? Eu acredito que sim, porque o Ford Roncan, o motor é muito bom. De fábrica você vai ver que o motor... Imagina, quando fizemos o Ford 1.5R, chegou a 150 cavalos, na média, né? 1.5R, qual que é as configurações dele? É o primeiro comando do catálogo lá, né? É um 280 com 6,5 de levante no comando, o teu tem 6.8. 150 foi mentira, não? E o carro realmente vem um motor muito bom. Só que a admissão dele restringe muito. A mesma coisa que o Duratec. A Ford ela restringe bastante na admissão. Quando você parte por uma admissão um pouquinho melhor, o bichinho acende pra caramba. Diferente da GM. A GM, esses coletores de plástico, você viu? Do 1.8, do 2.0. Brigar com esses coletores, eu fico... Ele é bom, né? Nossa. Aí quando o Keller falou assim, me dá um cachezinho desse teu que eu vou colocar no Corsinha lá, né? Tá bom. Falei, meu Deus. Porque brigar com esse E o medo de andar para trás, né? Então, mas falei, aqui vai se empatar, tô tá ganhando, tá ganhando. Porque as consultoras que fazem esse desenvolvimento para montadoras lá na Europa e custa uma fortuna, eles têm de tudo. E é engraçado porque eles trocavam comando. E o torque sempre aparecia em 2,5, só que dava aquela patada, pá, né? Aí o carro distracionava, não dava. Falei, bom. Quando colocou os corpinhos, o torque amansou.
né? Não é que ele sumiu, ele amansou. Então ele vai aparecer... Bem mais progressivo. Ele aparece tudo em 4.800. Então a dirigibilidade ficou muito boa, porque o torque é muito cedo, não é bom. Sim. Só que o pessoal, preciso de torque. Torque é capacidade de arrasto, não é aceleração. Eu sempre falo isso. Você pega uma moto essas CBR 1000 da vida, sei lá, né? Você vê, tem quase 200 cavalos, 190, 170, sei lá. E a capacidade de aceleração são leves, sim, mas tem uma potência da porra também, porque 200 cavalos numa motinho 1000 é muita coisa, né? Então a capacidade de aceleração é muito, muito forte, né? Se você vê o torque não é nada, você para o motor com a mão, né? Então não é torque que dá aceleração, é potência, né? Então, tanto que você pega um motor de baixo torque, mas uma potência muito arisca, digamos assim, tem a pendência, né, da potência, que é a capacidade de aceleração. Estou com um pessoal lá do Uruguai, sabe? Colocaram lá o comando. Do Fusca, né? Empatou, bicho. Ainda não ganharam potência, então estou rezando para ganhar. Mas é um estudo também, né? Exatamente, mas o negócio acelera pra caramba. E aí eles estão vendo lá, né? E é engraçado porque, falei, você vai medir o tempo em que, de 3.000 para 6.000 giros, em que tempo passa dessa rotação para essa? Com o comando que você dá e com esse comando. Embora venha a mesma potência, se você chegar mais rápido, você ganhou a corrida. Sim. Né? Então, isso que tem que sair buscar, né? É a aceleração. Então, torque não tem nada a ver, digamos, capacidade de aceleração. Torque atrapalha, né? Agora, eu tenho que levantar, uma carga de 45 toneladas, né? Aí precisa de torque. Você vê, os Volvo tinham 1.850 Newton na época. 125 kg de torque. 185 kg de torque, né? Naquela época. Sim. Então, porque se fosse assim, né? Então, num carro também coloco 45 toneladas, não sai do lugar. Né? Não ainda tem que força, né? Põe um two-step lá com 2,5 kg, 3 kg, chega a 70 kg, não sai do lugar. Quebra o câmbio e tudo. Não sai do lugar, né? Então você vê, potência, né? É engraçado, essa é uma experiência que fiz na Argentina. Tinha aquele NL 340, só o trator, né? E aquela Peugeotzinha 504 diesel, né? Você faz isso, mas a gente fez. Fizemos um rachinha. Só que aquela porcaria de 340 cavalos, sem a carreta, acelera rápido pra caramba. Você vê a Fórmula Truck, não é à toa. Acelera pra caramba. E potência. São 1.200 cavalos, é potência. Então, a aceleração é potência, não é torque. O torque atrapalha. Então, para você ter dirigibilidade, não é muito torque. Torque é suave, né? Mais ou menos de 12 até 18 quilos. Mas 18 quilos tem acima de 4.000 giros. Aí você está bem. Fora isso, fica um carro bruto. Arisco demais. O acelerador vira, liga, desliga. Você não consegue dirigir, né? Não fica gostoso. Aí, por exemplo, um dia de hoje, uma subida molhada, você distraciona e você arrebenta. Não é bom. Isso é verdade. Eu vou fazer um questionamento aqui que você não vai gostar, mas eu vou fazer, você é o primeiro a responder. Quanto você acha que vem de potência no carro? Olha, se vir 180 cavalos, eu estou feliz. Motor. Você, quanto você acha que vem? Eu não duvido mais, não. Antes você duvidava? Duvidava. A primeira vez que eu montei o comando, eu falei, não vem. Eu falei, não é possível. O motor tem capacidade volumétrica de 1.600, né? Não vem, né? De 1,6 litros, não vem. Mas vem. Você pensava que ia gerar tudo isso? Não. Porque o pessoal acha que eu tô louco. Eu sou louco mesmo. 8.000 giros, quando falam, vai girar 8.000. O quê? 8.000? Mas girou saudável. Eu comecei Com girando 6. Com a CTB dá pra empurrar uns 500 a mais pra chegar nos 8,5, não? Dá. Fazendo um trabalhinho de bronzina que eu faço lá pra ajudar mais ainda. Você vai fazer isso aí? Tá. Se não cai tudo, né? Andrei, quanto você acha que vem? Falar menos que 180 com o Carlinhos aqui. 180. Eu falo que Todo vem mundo, porque então. eu vi um com 200. O pessoal fala que vem 200, mas eu não acredito. Eu falo que antes do comando não acredito. Você acha uma coisa dessa, cara? Possível. Quem sabe a gente brinca no enquadramento, alguma coisa, né? Quem sabe? Mas
peraí, 200 cavalos É muita coisa. O carro não tem nem muita estrutura pra andar com isso tudo, velho. Não, Não, se vier o 180, Não, é muita estupidez. vai ser isso. É muito estupidez. Porque hoje você tem 86 de roda, E o carro é muito que dá uns divertido. 100 cavalos motor É muito quase. divertido já, velho. Muito divertido. Quanto deu de torque? Deu 13, né? 13? aquele vermelhinho lá, quanto que deu de potência assim? 113. 118. desculpa. 118 roda. E torque eu não lembro. Veio 14,5, 15. Detalhe que é 118. 118 de cavalo. roda. Dá uns mais ou 132, menos. 133 de motor, mais Por ou aí. menos. Posso estar Eu falando. uso uma base de mais ou menos 15%. Uns 135, próximo disso. Próximo Sem brincar disso. com enquadramento, né? Não, tá enquadramento próximo do original. Trazer um pouquinho por causa do coletor que a Não, gente tá tá- falando. tá- Mas tá eu bem. acredito que aceite mais ainda. Tá bem, tá bem. É que eu não baixo. quis perder tempo numa coisa que depois eu vou ter que modificar. Então falei, vamos deixar assim. Deixa funcionando legal Isso, e depois o carro a gente já investe é tempo, né? divertidíssimo. Acho que é um dos carros mais engraçados aspirado que eu já andei. É, um motor forte com K, mas tá baixa a potência. Temos. Sim. No dinamômetro, esse comando vem a 174. Tá. Com tudo original. Pelo menos Com o tudo Sérgio original? Ferton- Mas eu Sérgio acho que a maior Performance- limitância ali acho que é escapamento. As curvas são muito fechadas. E o tubo é diâmetro comum, né? O cabeçote eu fiz isso, abri 1 milímetro a mais de escape. Mas eu acho que a limitância maior é isso. Então no cabeçote a gente vai ter que abrir 1 milímetro e no escape 1 milímetro acima do cabeçote, é isso? Ou eu tô falando Não, acima besteira? do original. Acima do original. É, então você pega o diâmetro original e aumenta 1 milímetro no raio. Tá, beleza. Achei que era 1 milímetro em cima do cabeçote. Não. Não. Não, e é raio, né? Você não abre 1 milímetro pro Sim, lado, é 1 sim, milímetro claro. de raio. E é isso. Não tem muito o que mexer nesse cabeçote, ele já é super desenvolvido, Não, né? é muito bom. Tem muita capacidade volumétrica, tem bastante velocidade. E se você pega, eu fiz isso, se você pega a válvula de admissão de uma BMW, uma dessas que tem aqui, Sim. pega do Ford Ronca. É Idêntico. parecido, é idêntico. Sério? Esse cabeçote, nem a Ford sabe o que ela fez com esse motor. É muito bom isso. Nem a Ford sabe. Eles gastaram uma fortuna, fizeram uma câmara de combustão. Acho que foi, apresentaram 3 modelos de câmara de combustão e escolheram essa. A câmara de combustão desse motor é muito bom. Motor muito que se aproxima dele do Sandero 8 válvulas também. É muito perto. Sim. Tem 40 milímetros também. Sim, A câmara legal. de combustão é muito boa. Esse é um Então, motorzinho que vem fácil também. esse motor também promete. Só O que o do arranjo é Sandero? um pouquinho ruim. Um pouquinho ruim, um pouquinho mais, mas dá para consertar isso. Sim, sim. GM, né? Desculpa, né? Mas vou ter que falar de GM, cara. Eu não gosto da Mas é muito bom, né? Ou é horrível? Não, mas ele é horrível. Mas a gente conseguiu, Mas a gente conserta, né? Tipo, conseguiu fazer girar 8.000, 1.8. 8 mil? Montaram 3 motores. vira. Né? Preparado o Keller, montou 3 motores, só 3 vem 8.000. Virou 8 mil bem. Mano, é coisinha. E aquilo que você falou, parece que tá brincando. Ah, quanto que tá? 8.000. Não, Você não ele percebe. aceita o giro de uma forma como se fosse normal. Porque tem carro que Se você ele não segura. aceita de ponta, ele aceita de giro. Tem carro que você chega numa certa rotação que você vê que aí o giro vem rápido, ele começa a contar devagarzinho a progressão dele. Esse não. Ele vai e você vê que ele bate no corte de rotação com força. Porque tem carro que você começa a subir, blá, 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 porque tem progressão de corte, né, para não cortar 100%. Aí você vê que ele vai batendo no controle e depois ele corta. O do Zetec que a gente montou, não, ele bate com força no controle. E volta na hora. É muito Então, elástico, né? Então você vê que ele vai. E se eu soltasse, ele ia mais. Eu acho que ele ia mais. Eu queria que a gente tivesse desenvolvido o comando pro Gallant. Imagina? Saudades. Triste. Eu tive Era um um Gallant Mitsubishi. V6 2.0. O original ele girava 8.200. Bom. Era bom, o Um cabeçote que eu carro vi era... que gira com vontade é os 1.5R, né? Que eu vi o pessoal da Argentina girando 10 mil. 1.5 é o Sevel, né? Não, o motor Sevel, Sevel. Sevel. É porque 1.6. Ctrl C, 1.6, isso. Mano, tem carro girando 11 pau. 11 pau. Ctrl C, Ctrl V do Ford Ronca. Ah, é? Tecnicamente, válvula de 39, RL, mesma coisa, né? É bem parecido. É bem parecido. Mas o motor é tudo diferente, o cabeçote é Sim, diferente. sim. Sim, mas aí que Os o que cálculos são bem próximos.
Exatamente. Você Imagina, calcula... 11 mil, é uma moto. Você tá louco, mano. É muita coisa, 11 mil no carro. Aqui no Brasil já, a Razer Preparações, eles usam um comando meu, as TVI, no CVL, segundo ele, chegou em 200 cavalos, 11 mil giros. Na terceira puxada... Porque quanto mais gira, mais cavalo vem, né? Multiplica. Capacidade de volumétrica. É. Então, só que na terceira puxada voou tudo. Né? Então não deu muito certo. Tem que forjar agora. Exatamente, é o que ele falou, mas até hoje está com esse ninho lá. E lá na Argentina, no ano 92, já giravam 10.500 RPM com a Em 92. F3 de Balestrini e as Weber 45. Né? Tinha louco que usava Weber 50, né? Só que um difusorzinho pequenininho. Uhum. Mas girava já isso. Tá louco. 10,5. Eu vi isso, né? Então o próximo carro que eu vou comprar, vou montar é o Uno do meu pai, que é 1.6R. Então Já sabe que é essa. Ele não sabe disso, mas ele não tem mais um Uno 1.6R. Imagina. Girar 8 mil já é insano, Mano, imagina girar 11 mil, você tá louco. Não acaba nunca, a relação de marcha vai longe. Eu quando montei o do meu primo tinha 20 anos, né? Não que agora seja mais velho que isso. Mas, Você lembra ainda, Carlinhos? E girava 9,5. Era um comando que aqui não se conhece, né? Mas lá tinha a linha IAVA, né? Que indústrias de veículos de avançada Argentina, né? Então a Fiat ela autorizou, digamos, se juntaram várias concessionárias, né? E elas bancavam o projeto, só que era uma coisa fora da montadora, só que a montadora ela certificava, carimbava, isso é válido, eu autorizo e tem garantia de fábrica, né? Então Balestrini tinha feito o comando, que era VH9, né? Um comando de 9.8 de levante. Esse 9.8 você diz ainda não foi multiplicado ou já multiplicado? Não, esse já é no... Esse não tem balanceira, Já na é direto válvula. no pé da válvula já. Legal. Só que um comandinho meio nervosão, né? E as primeiras versões vinham com Weber 4040, depois foi para um Solex 36. E 90 HP, ano 1971, motor 1.3. Nossa. Né? Então ele girava, o tacômetro lá tinha 9.500 giros, ele girava 9.000. Meu Deus. E a coisa mais bonita, você abria o manual do usuário, né, do proprietário. Né? Proprietário. Aí falava, não maltrate seu brinquedo, né? Disse, não faça um racha de farol para farol, né? Ele dava algumas dicas para você cuidar do carro, você aproveite. Mas era um carro esportivaço, né? Chegou até o ano 82. O último que lançaram foi o Fiat 147 Sorpasso. Sorpasso em italiano é quando você ultrapassa rápido, né? Sorpasso. 90 cavalos, era um motor 1300 com carburador, tudo bonitinho, né? Foi a última coisa, né? E até hoje os argentinos são doidos. Eu era doido por um carro desse, cara. Nossa, era né? Quem podia comprar, comprava, né? Quem não... No Papo 50 você vai contar a história do seu Fiatzinho. Era um Fiat 120... 125. 25. Esse eu vou contar. Show de bola. Galera, vamos encerrar o vídeo por aqui. A gente tá gravando faz 1 hora e 6 minutos. Provavelmente esse vídeo vai ficar com essas 1 hora e 6 minutos, porque eu não vou cortar nada. Pode cortar. Mas eu quero deixar o convite aqui aberto, porque a gente vai agora para a Recicrome, porque você e eles vão desenvolver o elemento filtrante para as ITB. Você topa? Vamos nessa. Então, show de bola. Obrigado. Muito obrigado pelo aceite do vídeo. Valeu, Robinho, mais uma vez pelo espaço e pelo tempo. Imagina. Tamo junto. Vocês querem deixar algum recado para a galera aí? Assine no canal, como que é? Se inscreva. No canal, põe um negocinho Se lá. inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Siga as redes sociais, tanto da Made for Street quanto do Carline. Site do Carline tá aqui para você fazer as suas compras. Muito em breve, cupom de desconto de 5% tá no ar, hein? Já tá no ar? Sim. Já, inclusive tem gente que ligou, já falei, olha, você tem 5% por assistir o canal da... Olha só. 150 Racing. E o cupom é 150 Racing? Como é que é o cupom? O cupom eu não vou divulgar, né? Senão todo
qualquer um que Sim, vai, sim, né? isso é verdade, isso é verdade. Então, a pessoa que... Entrar em contato e tudo mais. Então, entre em contato, fala que você viu esse vídeo ou outros vídeos, fala que você é um inscrito no 50, que você vai ter 5% de desconto aí. E se você precisar de qualquer preparação, manutenção ou projeto louco, venha pra Made for Street. Isso aí. Fechou? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. O 150 é nóis. Fecha a lente aí, alguém de vocês pra... Falou, valeu!